Bom, estamos aqui junto com o Matheus Santana, ex-capitão da equipe, atual conselheiro. Capitaneou a equipe durante o ano de 2018, durante a competição da RoboSub em 2018. Matheus, bem-vindo. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder falar um pouco aí da trajetória. Espero que vocês gostem aí do papo, que seja algo construtivo e instrutivo para cada um de vocês. É sempre uma honra poder ajudar essa equipe que ainda está no meu coração. Você entrou para a Nautilus? Então, eu estou terminando a engenharia mecânica. Eu entrei para a Nautilus em 2016. Uhum. A Nautilus tinha começado em 2016, né? Eu fiz parte ali do primeiro processo seletivo da Nautilus. Uhum. E entrei lá com um grupo. Foi um grupo muito bom que entrou nesse primeiro processo, um grupo que a gente trabalhou junto, né? Alguns sempre acabam saindo, se desvencilhando da equipe, mas alguns ficaram por bastante tempo, alcançaram alguns cargos ali importantes na liderança e na gestão da equipe, realmente com um empenho em trabalhar em prol do crescimento da equipe. Uhum. Uma equipe de inovação que estava surgindo, né? Estava começando ali na UFRJ, e foi justamente uma das coisas que me motivou a entrar naquele ano. E aí eu entrei como membro, trabalhei bastante ali com os meus coordenadores, principalmente no design do robô novo. E depois eu acabei assumindo a coordenação de hidrodinâmica e mecânica, né? A área que tinha mais a ver assim com o meu curso, e eu gosto bastante mesmo na parte de projeto e tudo mais. Uhum. E depois eu acabei alçando aí a capitania da equipe, uma decisão ali entre os coordenadores, né, para eleger um novo capitão. E foi assim, eu não tenho nada a reclamar, muito pelo contrário, foi uma experiência incrível poder participar aí da Nautilus por esses bons anos. Hoje eu ainda me considero, de alguma forma, né, uma espécie de conselheiro, estou ali sempre que a equipe precisa de alguma coisa, eu tento ajudar na medida do possível. Legal, legal. Então você entrou para a Nautilus em 2016, num dos primeiros processos seletivos, e alçou até a capitania, né? Chegou até a capitania da equipe. Como é que foi capitanear a equipe durante esses... Quanto tempo que você ficou na capitania? Eu fiquei como capitão um ano, ao longo de um ano. Um ano. Acaba que é muito difícil ser mais do que isso, né? O tempo médio aí da participação de um membro na equipe varia entre 1 ano e 2 anos no máximo, né? Uhum. Até você chegar nessa posição leva um tempo e claro que a gente sempre tem que passar a bola para frente, né? Construir um trabalho e deixar um certo legado e passar a bola para frente, né? Mas então, esse ano de capitania foi muito bom, porque foi um ano decisivo para a equipe. Eu fui capitão no ano de 2018, principalmente. Todo o ano de 2018 foi a gestão ali da minha capitania. Então, a gente acabou não participando da RoboSub de 2017. Então, era muito importante, era crucial que a gente mantivesse um horizonte fixo na competição, em participar, porque senão a gente estaria botando em risco mesmo a estrutura da equipe, né? A equipe de competição, ela existe para competir, né? Para participar desse tipo de projeto, de competição. Então, era muito importante ali que naquele ano de 2018 a gente, de fato, fosse a RoboSub, e a gente conseguiu. Então, eu considero assim que capitanear a equipe foi um grande marco assim durante a minha formação acadêmica, porque, de fato, a gente conseguiu entregar certos resultados. Eu pude estar, né, presente, liderando um time que realmente finalizou a primeira versão do nosso BR Rouet, né, o nosso AUV atual. E foi uma experiência, sem dúvida, ímpar, assim, que eu acho que eu não teria em nenhuma outra oportunidade dentro da UFRJ, porque eu trabalhei com cerca de 40 alunos de diversas graduações diferentes, né? Não só da engenharia, e com 6 coordenações, né? 6 líderes me ajudando ali a coordenar a equipe. Então, tudo isso te dá uma visão muito grande de como gerir mesmo um projeto e de como lidar com as pessoas. Isso é muito importante, né? Em primeiro lugar, né, o capitão
que foi lá o primeiro capitão da Nautilus, os membros fundadores, né? Foi o Lucas Arman. Uma das coisas que ele me ensinou, uma das coisas que ele falou, que ele falava sempre nas reuniões, que a Nautilus, e como qualquer equipe de competição, ela era só uma desculpa para juntar pessoas, né? Então, o AUV em si, que, claro, é um projeto técnico muito bacana, muito interessante, ele não é o principal. O principal são as pessoas que estão ali dedicadas num projeto em comum. Então, eu sempre mantive isso em foco, né, durante a minha capitania, tentando sempre valorizar aqueles membros que estavam ali comigo, valorizar as pessoas que estavam dedicando seu tempo, né, de forma totalmente gratuita, de forma muito voluntária, para que a gente conseguisse atingir o objetivo em comum, que era montar e fortalecer a UFRJ Nautilus. Legal, legal. Você me falou que então você foi o primeiro capitão do BR Rouet em uma competição. Como é que foi trazer, entrar na equipe e sair de um projeto do primeiro robô, né, que foi para 2016, para Robô Sobre 2016, criar o BR Rouet do zero e levar ele para a competição, e finalmente levar ele para o ápice do seu, enfim, da sua, para o seu objetivo, né, ali desse meu ciclo, né? Isso. Desse meu ciclo aí de participação. Então, foi muito legal porque foi de fato um ciclo para mim. Como eu te falei, quando eu entrei na equipe, o primeiro processo seletivo, era justamente onde a gente estava discutindo o design do novo robô. Então, a gente tinha participado da RoboSub 2016 com um projeto mais básico, né? Os membros fundadores, eles foram angariar essa experiência, foi muito interessante porque eles trouxeram uma bagagem muito grande do que era competição e a gente estava cheio de ideias para justamente projetar um novo robô. Então, de alguma maneira, eu participei de todo o ciclo de construção do BR Rouet nesse sentido, de que eu comecei como um membro que estava ali discutindo as ideias de como ia ser o design do robô, o projeto estrutural, que materiais a gente ia usar e tudo mais. E eu fui avançando no sentido de que tanto o projeto foi avançando, como eu fui avançando dentro da equipe. Então, a gente meio... Eu considero assim que o BR Rouet é quase que um irmão mesmo, né? Ele surgiu assim, junto comigo dentro da equipe, e ele foi crescendo junto comigo. E até chegar no ápice, né, como você falou, que foi a nossa participação de 2018. E assim, com diversas iniciativas, né, a gente fez ações entre amigos que foram um sucesso, que garantiram o levantamento de fundos para a construção desse robô. Várias parcerias também de empresas, né, da iniciativa privada, que acreditaram no nosso projeto. Tudo isso foi conseguido através, né, durante a minha gestão, mas através daqueles meus colaboradores, né? Através das pessoas de gente de gestão, através das pessoas, né, de planejamento de projeto. A gente foi ali angariando pessoas que tinham realmente uma crença no que a gente estava fazendo e conseguindo esse patrocínio e culminando ali no nosso crowdfunding, né? Foi um sucesso. Nós conseguimos aí o maior crowdfunding de longe de uma equipe de competição da UFRJ, né? Eu não lembro exatamente, mas talvez tenha sido o maior crowdfunding de uma equipe, né, do Brasil, assim, entre as universidades brasileiras. A gente arrecadou R$ 43.500. Foi o que possibilitou. Eu sou um aluno que eu me considero, principalmente para os padrões da UFRJ e da engenharia, principalmente, eu me considero um aluno classe média baixa e tudo mais. Eu moro, né, numa comunidade simples, vim de uma família simples, e eu tinha sempre essa preocupação de como essas pessoas vão conseguir, por exemplo, ir participar da competição lá em San Diego, na Califórnia, né? Então, pessoas que se dedicaram talvez 2 anos, 3 anos a uma equipe, como que elas vão poder participar? Como que elas vão poder ver esse projeto de fato atuando lá, participando da competição? Então, esse crowdfunding foi muito importante. Eu suei a camisa, junto com vários amigos aí, com o Hernani, com o William, com pessoas que realmente se dedicaram muito ao projeto aí do crowdfunding. E a gente conseguiu levantar esses fundos e para a competição, né? Levamos 13 amigos aí, colaboradores, 13 membros da equipe foram para San Diego através da colaboração do crowdfunding. Pessoas que, assim como eu, talvez sem essa ajuda, não teriam essa oportunidade. E ver o robô lá nadar, competir, participar das seletivas, participar das primeiras fases, avançar nas fases, chegar até a fase semifinal,
Isso é de uma beleza assim incrível, sabe? De uma magnitude que só mesmo uma equipe de competição pode te proporcionar. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você já tenha respondido, mas enfim, é bom dar uma repetida. Me fala uma coisa que você gostaria que todo mundo soubesse sobre a equipe Nautilus. Todo mundo do UFRJ, todos os alunos, professores, todo mundo soubesse sobre a equipe. Olha, eu acho que o que é mais necessário de saber sobre a nossa equipe é que a gente é diferente. A gente é diferente, a gente tem uma pegada diferente, a gente tem ideias diferentes, a gente é meio louco, meio apaixonado, sabe? Eu acho que todas as equipes têm membros que são apaixonados, mas eu acho que a união de mentalidades, de loucuras ali de cada um dos membros, dos líderes, a forma como a gente se relaciona, bate cabeça, brinca e tudo mais, sempre com o objetivo comum de fazer o crescimento da equipe, é o que é bem importante. Isso está no nosso um dos nossos core values, né, dos nossos valores centrais ali, é justamente esse lance de ter uma abertura, de discutir, de falar, de peitar ideias, de confrontar mesmo e chegar num objetivo em comum. Então, a Nautilus é meio formada aí por uma galera meio diferente, uma galera meio louca, apaixonada pelo que faz, sabe? Entendi. E me conta uma coisa uma coisa inesperada que você viveu lá, que você não esperava viver e que você aprendeu assim com essa coisa. Bom, é difícil selecionar assim, pensar uma coisa específica, porque foram muitas, é verdade, é meio clichê, mas a gente sempre acaba aprendendo muito, né? Foi muito tempo que eu fiquei ali. Eu acho que eu pude aprender uma interface com outras áreas muito grande. Eu sou muito focado na minha área, eu gosto muito mesmo da engenharia mecânica. Eu vim do técnico, né, de mecânica, mas eu acabei tendo ali algum contato com a parte de automação, com a parte de eletrônica. E era algo que não era minha competência diretamente, mas até para coordenar, para conseguir ajudar as outras áreas, a gente precisa sempre aprender e descobrir um pouco mais sobre essa interface, né? A interface mecânica, a interface eletrônica, a interface software, né? Então, é algo que realmente eu trago aí como aprendizado e como bagagem, que é poder aprender com um processo super multidisciplinar. Eu falei da área técnica, mas a área de gente é muito importante também, né? Lidar com alunos que têm mentalidades diferentes, são pessoas diferentes, vieram de centros diferentes. A gente aqui da engenharia tem uma cabeça, e às vezes a gente teve a oportunidade de ter alunos de DG, né, Defesa e Gestão Estratégica Internacional, Relações Internacionais, alunos de letras. Então, são vários alunos, contabilidade, e poder ver como essas pessoas pensam diferente, poder ensinar um pouco para elas e poder aprender um pouco com elas, eu acho que é de fato surpreendente. A gente sempre acha que sabe lidar com as pessoas, até que, de fato, é posto diante de alguns desafios. Bom, e você mencionou aí que o BRUE chegou às semifinais, né? Que você acha que falta para a gente para o FRJ Nautilus ser campeão da RoboSub? Cara, eu acho, assim, se eu fosse falar uma coisa, uma só, seria investimento. Porque nós somos muito bons tecnicamente. Observa que eu falo nós, me incluindo ainda, né? Porque você se sente ainda pertencente à equipe, né? A equipe não sai de você. Então, eu acredito que essas pessoas que ainda estão na equipe são muito bons, muito competentes em termos de competências técnicas. A gente tem todo o potencial de fazer um super robô, né? Mas é muito difícil. A gente está dentro de uma área que são tecnologias de ponta, muito refinadas. Então, tem uma série de sensores e equipamentos que a gente não consegue produzir do zero, né? Não dá para ser uma coisa de fato feita por nós. A gente precisa comprar comercialmente. Até porque se a gente conseguisse produzir esse tipo de coisa, a gente teria em mãos uma mina de ouro. Tem certos tipos de sensores, que assim, é de uma engenharia tremenda e a gente precisa comprar esses equipamentos, né? E eles são muito caros. Tem coisas que custam $20 mil. Ah, mas não dá para comprar aqui no Brasil? Não, muito pelo contrário. A gente precisa comprar nos Estados Unidos, só eles produzem
e muitas vezes a gente ainda tem que pedir autorização do governo, né, para poder fazer esse tipo de compra. Então, tudo que a gente podia fazer com um pouco de investimento que a gente teve, a gente fez. A gente realmente fez, e isso é muito satisfatório. Só que para dar um passo além, para conseguir avançar, a gente precisa de investimento, né? A gente precisa, esse investimento ele é mais do que um investimento pessoal. As pessoas são o nosso maior valor hoje, mas a gente precisa de suporte técnico mesmo, e para comprar certos sensores, para comprar certos equipamentos, para montar um robô novo que de fato compita de igual para igual. Quando eu digo que a gente precisa de um robô de 1.000 milhão, não é só pela cifra, não é só pelo valor, para dizer que a gente tem um robô de 1.000 milhão. É porque todos os equipamentos que a gente precisa embarcar nesse robô, né, os sensores que a gente precisa embarcar nesse robô, são de fato equipamentos muito caros. Legal. Você falou aí que, bom, obviamente, nosso orçamento é muito mais limitado, é muito mais restrito do que dessas equipes, e a gente precisa sempre tirar o máximo que a gente pode do pouco que a gente tem. Então, a gente acha que o máximo que a gente pode tirar, a gente sempre tenta tirar o leite de pedra, né? E isso acaba gerando umas gambiarras, algumas coisas assim. Qual foi a maior gambiarra que você já fez que deu certo? Que você já fez ou viu sendo feita no robô, ou na competição, alguma coisa que deu certo, né? Enfim, para a competição. Cara, é muito difícil, assim, porque a gente, de fato, sempre faz uma gambiarra que eu acho até, de alguma forma, é um jeitinho que a gente dá aqui no Brasil, que a gente geralmente associa esse jeitinho a sempre uma coisa ruim, né? Mas lá fora isso é até valorizado, né? Assim, o brasileiro ele tem essa gana de resolver, né? De não parar no problema. E, cara, a gente pegou muitos detalhes, muitos probleminhas assim, que tinha que dar um jeitinho, né? Não podia parar para fazer, para resolver, para esperar acontecer. Não, a gente tinha que fazer. Eu não consigo me lembrar exatamente de uma coisa em específico assim que a gente tenha feito. Muita coisa sempre a gente resolvia com silver tape, com cola quente, coisas paliativas, assim, movimentos paliativos mesmo para resolver ali enquanto, né, a gente precisava fazer um teste ou fazer alguma coisa, mas a gente sempre, claro, até para fazer ali, garantir a segurança do robô, a segurança do equipamento, a gente sempre acabava substituindo depois por algo mais durável, algo que podia ter mais garantia ali de funcionamento. Teve uma coisa que a gente teve que fazer, que eu lembrei aqui agora, que foi lastrear o nosso robô. Quando a gente foi para competir, o nosso robô estava com um empuxo muito positivo, né? Ou seja, ele tinha uma flutuabilidade muito alta. O ideal é que os robôs eles tenham flutuabilidade positiva, de forma que assim, se o robô tiver uma pane ou se ele mesmo for totalmente desligado, o robô ele tem que voltar naturalmente para a superfície, né? Ele não pode ter uma flutuabilidade muito positiva, ou seja, ele tem um empuxo muito alto, porque senão o tempo inteiro o robô tem que ficar gastando bateria para se manter equilibrado debaixo d'água, para se manter parado, né? Porque ele vai estar com os propulsores acionados. Só que o nosso estava com uma flutuabilidade muito positiva. Então a gente teve que ir no mercado, né? E a gente comprou uma série de anilhas, né? De pesos, mesmo peso de malhar, anilha de malhação mesmo, para colocar assim na estrutura do robô para diminuir, né? O empuxo dele, deixar ele um pouco mais neutro, né? Porque senão ele gastaria muita bateria e tudo mais. Foi um erro que inclusive já foi corrigido aí nessa versão atual do robô, porque a gente diminuiu o main hull, que é um dos maiores volumes, né, do robô, é o corpo principal do robô, e ele é que faz esse impulso maior. A gente deu uma encurtada no main hull, deu uma diminuída e colocamos lastros um pouco mais adequados, né? Não lastros ali de anilhas de academia. Incrível, incrível. Essas coisas têm que serem feitas mesmo, né? Tá no meio da competição, tem que resolver, não tem jeito. E como é que é essa experiência de ir para a competição, sair daqui do Brasil? Como você falou, de uma condição de classe média, você falou classe média baixa, classe média, enfim. E como é que é ir para os Estados Unidos, dividir uma casa com pessoas da equipe? Como é que é essa coisa? Como é que se sentiu lá em San Diego? Cara, foi incrível, foi a minha primeira viagem internacional, né? Quase a minha primeira viagem de avião, para dizer que eu nunca tinha viajado de avião, foi a São Paulo uma vez, né, de avião.
Mas foi uma jornada, tá? Uma jornada, assim, daria para escrever um livro. Foram cerca de, acho que 16 ou 17 dias. Desses 17 dias, eu acho que quase 4 dias foi só viajando, no sentido de só no deslocamento, sabe? Uhum. Só para chegar lá eu levei 2 dias, quase 3 dias, né? Porque a gente barateou os voos e os voos tinham muitas escalas. Então eu fui do Rio para São Paulo, de São Paulo para Bogotá, de Bogotá para San Diego, de San Diego para Los Angeles, né? Então para você ver aí a jornada que foi uma saga, junto de amigos de verdade, né? Dessa viagem saíram ali os meus melhores amigos da Nautilus, porque ela de fato ali cunhou um alicerce nessa amizade. A gente comia as mesmas besteiras, né? A gente comia muito na rua, mas quando a gente inventava de fazer comida em casa era um desastre. Imagina, foram 13 homens, ninguém sabia cozinhar merda nenhuma, né? Então, a gente quando comia era assim, fila no banheiro para disputando a vaga no banheiro, entendeu? Mas isso também é uma experiência muito legal, né? História para contar. Eu conheci um pouco de San Diego, de Los Angeles, né? A gente conseguiu aproveitar, depois de 7 dias de competição, mais ou menos, a gente conseguiu aproveitar uns 4, 5 dias, assim, nos Estados Unidos para conhecer um pouco o local, né? Conhecemos ali 2 dias em San Diego, 2 dias em Los Angeles. É muito bom você poder ver outra cultura, outro país, como a mentalidade deles funciona, né? Ver como as coisas dos Estados Unidos são muito diferentes mesmo. É clichê isso que eu estou falando, né? Mas é muito diferente mesmo. Aqui a gente tem uma dificuldade tremenda. Eu digo até em termos técnicos, na universidade, para conseguir um equipamento, para conseguir, às vezes, uma coisa simples, uma fita, uma ferramenta para apertar um troço, ou para fabricar um detalhe. Lá a gente brincava que, pô, você ia na padaria, você encontrava a ferramenta que você precisa, sabe, para resolver o problema. Todas as lojas têm muitas coisas, é muito fácil comprar, é muito fácil encontrar as demandas que a gente precisava lá. Então, isso abre muito o nosso horizonte, né? Principalmente para mim, que nunca tinha feito uma viagem internacional e só sonhava mesmo com essa realidade americana, né? Eu pude ver um pouquinho de como o mundo é de fato interessante, né? Como lá eles têm certas coisas que são muito mais avançadas do que aqui, como lá eles têm certas coisas que são menos avançadas do que aqui, que são mais engessadas. Então é curioso conhecer outras culturas, conhecer as suas dificuldades, as suas vantagens. E assim, é um aprendizado tremendo, né? E até porque a gente não conheceu só a cultura americana, a gente teve uma interface com outros países graças à competição, né? Foram na nossa época, se eu não me engano, foram 47 competidores. Assim, a maioria são americanos, mas tinha ali talvez uns 10, 15 países diferentes, sabe? Então a gente teve esse contato também com outros países e é uma experiência tremenda, assim. Eu diria para que os novos membros ou os outros alunos da universidade que querem de fato ter esse know-how, esse conhecimento internacional, que muitas vezes a pessoa não tem essa perspectiva de viajar ou de fazer uma viagem voltada mesmo para uma espécie de intercâmbio técnico-cultural. A equipe de competição, o FRJ Nautilus, é uma porta, sabe? É uma porta, uma possibilidade, porque é claro que uma viagem de turismo é ótimo, mas uma viagem em que você, de fato, pode ter uma bagagem técnica, uma troca técnica, é também muito interessante. Muita gente não vai ter isso no currículo. Então, as equipes de competição que podem proporcionar isso, que têm competições internacionais como o FRJ Nautilus, são uma grande janela de oportunidade. E eu acho que todo mundo deveria, de fato, aproveitar. Para mim foi incrível, mudou, de fato, os meus horizontes, a forma como eu via o mundo. Eu aproveitei muito demais. E saíram dali boas histórias, boas brincadeiras. Eu, de fato, amei assim, poder participar da RoboSub em todos os sentidos. Então me conta uma história dessas aí, um perrengue, alguma coisa que você passou lá que você leva até hoje, alguma brincadeira, alguma coisa que você leva até hoje da competição. Cara, então, a gente teve um problema muito engraçado, entre muitos, tá? Teriam muitas histórias aqui para contar.
Mas para contar as menos escatológicas, porque tem umas bem escatológicas, para contar as menos escatológicas, teve um problema que a gente... o que acontece? A competição ela acontece na base da Marinha Americana. É uma reserva, né, da Marinha, que é o Transdeck, que a gente chama, lá que tem a piscina gigante onde a competição acontece. Então, ali é meio que um território federal, né, militar. Inclusive, antes da gente entrar, a gente tem que fazer todo um cadastro, todo mundo, eles levantam toda a nossa ficha e a gente tem que ter autorização no carro, crachá, tudo isso. E a gente estava com os carros alugados, né? A gente alugou 2 carros e num dos dias da competição, o nosso membro que estava dirigindo um dos Nosso carros. membro que não vai ser nomeado. Eu poderia dedurar ele aqui, mas eu vou guardar a identidade dele. Ele acabou deixando, talvez, o farol aceso do carro e você vai imaginar que a bateria arriou, né? E aí, quando a gente foi voltar para o carro, a gente estava tentando dar um jeito de dar partida e de fazer uma chupeta entre um carro e o outro. Os 2 carros eram alugados, a gente queria tentar dar partida com um outro carro. Quando a gente começou esse processo, você imagina, 13 homens lá no estacionamento, o estacionamento estava vazio, só tinha o nosso carro. E aí a gente começou a chamar a atenção das pessoas ali, dos militares, dos caras que faziam ali a guarda do local. E a gente acabou conseguindo ligar o carro e tudo mais. Só que quando a gente ligou o carro, o alarme dele ficou ativado. Então ele fazia um barulho assim, estridente, de alarme mesmo de carro, como se fosse um carro sendo, né, forçado ali, né? E não sei por que o alarme não desativava. Então ficava pam, 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 um alarme tremendo, chamando a atenção de todo mundo. Aí a gente entrou no carro e quando o carro começava a andar, quando o carro passava de 20 km por hora, alguma coisa assim, é que o alarme parava. Então, o nosso motorista ele começou a dar a volta no estacionamento a 20 km por hora, ele começou a ficar circulando para não parar o carro, porque se o carro parasse, o carro começava a apitar e dar alarme. Aí tudo bem, aí ele parou, a gente entrou no carro e foi para casa, foi embora. A nossa cabana, que foi onde a gente ficou, ficava cerca de quase 2 horas do local da competição. A gente tinha que pegar a estrada, era bem longo mesmo. E aí a gente fazia de tudo para não precisar parar o carro para ele não soar o alarme. A gente não tinha conseguido destravar o alarme do carro. Só que aí um dos membros teve a ideia genial de, no meio da autoestrada, ele acabou mexendo na trava da porta e meio que abriu a porta. E aí o carro começou a tocar de novo, pam, 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 pam. E a gente estava literalmente a 100 km por hora, no meio da autoestrada, né? Porque as autoestradas lá são muito largas e tem a velocidade realmente alta. E com o carro apitando o alarme como se fosse um carro sendo furtado ou alguma coisa assim, né? Graças a Deus a gente não foi parado, depois o alarme do carro parou, né? Parou automaticamente. Mas volta e meia o alarme começava a disparar. Então era uma situação engraçada. A gente tinha que mexer no carro com delicadeza, porque a gente não sabia desarmar o alarme. Porque qualquer coisa o alarme disparava. Você imagina, a gente tem essa cara de latino, né? De brasileiros. Então, um bando de latino, tudo uniformizado, com a mesma cara. Isso, inclusive, foi outra coisa que aconteceu. A gente volta e meia parava a polícia assim perto de onde a gente estava reunido, porque imagina, 13 pessoas iguais, uniformizadas, falando outra língua. Toda vez que a gente fazia uma reunião no meio da rua, perto de um McDonald's, perto de assim uma lanchonete que a gente tinha parado, sempre parava um carro de polícia para ficar olhando o que a gente estava fazendo, se a gente não estava tramando nenhum assalto ou nada assim, sabe? Mas a gente ficava tranquilo, a gente ficava pianinho, não estava fazendo nada errado, né? Uhum. Mas tinham essas histórias engraçadas. Eu imagino 13 brasileiros uniformizados mexendo num carro com o capô aberto, no meio do... Imagino o que o fuzileiro naval estava pensando quando vocês Pois é. Me conta então quem que era o membro, você pode nomear ou não, da sua escolha, o membro mais bagunceiro, aquele mais insuportável de dividir um quarto, aquele que você, tipo assim, escolheria não dividir um quarto com ele. Se pudesse escolher. Cara, isso é realmente complicado, assim, porque cada um tinha um defeito diferente, né? Eu mesmo tenho o meu, eu ronco, então de alguma forma eu devia incomodar algumas pessoas. Mas, cara, tinha uns
caras assim, que eram muito complicados. Tinha um cara que não saía do tablet com a namorada. Então a gente até zoava ele, porque ele ficava assim, a gente chegava em casa, o cara ficava 1, 2, 3 horas com a namorada, mas não era com o celular, era com um tablet desse tamanho assim no ouvido, falando com ela, e às vezes a gente queria dormir e não conseguia. Tinha nego que roncava muito alto também. Tinha nego que agarrava os outros aí dormindo, não sei porquê. Dormia na mesma cama, começava a abraçar, se agarrar. Então, tinha dessas coisas, sabe? Uhum. E quem que era o que dava sempre migué para não lavar a louça? Cara, assim, a gente dividia bem o trabalho. A Uhum. gente dividia bem o trabalho. Tinha galera que estava trabalhando no robô e tinha galera que estava organizando a casa. Eu fiquei muito responsável pela casa, assim, por manter a ordem e tudo mais. Mas, assim, sempre tem um espertinho ou outro que evita, que não quer e tudo mais. Eu lembro um episódio interessante que foi no último dia, quando a gente tinha que entregar a casa, uma galera, assim, metade do pessoal deu um sumiço, literalmente acordou muito cedo, saiu de casa antes de todo mundo e ficou a metade da equipe lá para arrumar a casa inteira, sabe? Então, a gente tentava organizar de forma democrática, mas Uhum. sempre tinha um espertinho ou outro que fugia das tarefas domésticas. Entendi, entendi. Acho que talvez a última pergunta aqui. O que que você carrega até hoje da Nautilus com você, assim, que você sempre vai levar da sua experiência, do seu tempo, desde 2016 até a competição de 2018, até depois, até hoje, que você ainda se considera membro, ainda é um conselheiro. O que que você leva da Nautilus? Cara, eu diria que principalmente orgulho e amizade, sabe? Eu tenho orgulho de ter feito parte da Nautilus, orgulho de ter ajudado a construir algo e ter deixado esse algo como legado para a competição, para a equipe como um todo. Isso é algo que não vai sair de mim. Eu sempre vou lembrar da história da Nautilus, eu sempre vou falar da Nautilus para todo mundo. Até hoje, quando eu chego nos lugares, eu não coloco a Nautilus simplesmente como uma coisa no meu currículo. Que eu possa falar, tá aqui, eu cresci na Nautilus durante esse tempo, 2 anos, 3 anos. Não, é mais. É um orgulho de ter sido Nautilus, de fazer parte disso. Eu quero o bem da equipe justamente por isso. Não quero que a equipe acabe nunca, não quero quero que a equipe sempre melhore, porque eu quero manter esse meu orgulho. E as amizades que eu fiz, assim, pessoas que passaram por mim, pela minha história, que eu não tinha tido essa oportunidade de fazer vínculos e amizades tão fortes na faculdade ainda, como eu fiz dentro da equipe. Então, essas amizades, né, o nosso grupo de WhatsApp, o Johnson e tudo mais, e vários outros amigos também que até hoje eu carrego assim, que fizeram parte da equipe, mesmo os que não são mais próximos, pessoas que eu passei a admirar, pessoas que eu até não tenho tanta proximidade hoje, mas que eu sempre lembro com muito carinho. E isso a gente não perde, sabe? O carinho que a gente tem pelas pessoas, a amizade mesmo. Não, amizade não é uma palavra. Eu estava pensando em brotherhood, é algo mais como irmandade, né? A irmandade que a gente faz entre, assim, dentro desse tipo de equipe, esses eventos, esses laços que são formados, eles não se perdem. Então, isso é algo que eu realmente vou levar, assim, para sempre. E eu só tenho a agradecer, porque a Nautilus, eu sei que eu contribuí alguma coisa com a Nautilus, eu tenho certeza disso. Até porque todo lugar que eu me proponho a ajudar, que eu me proponho a fazer, eu quero estar ali para contribuir, mas eu tenho certeza também que a Nautilus me deu muito mais do que eu dei a ela. A Nautilus me ajudou, me fortaleceu dentro das minhas habilidades, me fez avançar em uma determinada, em várias habilidades que eu realmente precisava desenvolver, aprender e tudo mais. E isso é uma coisa muito gratificante e eu espero também nunca perder isso de vista. A importância que as pessoas têm, a importância que esses laços e essas amizades têm, é algo que a equipe me deu e que eu sou muito grato mesmo por ter participado da Nautilus. Legal. Acho que a última mesmo agora. O que que você diria para um membro, para um aluno que está pensando em entrar na Nautilus, um aluno que tem um potencial para entrar aí na equipe? O que que você diria para esse cara? Bom, eu diria, eu faria um if aí. Se você
quer uma equipe de competição para ganhar a CE e para constar só no seu currículo, olha, eu fiz parte da Nautilus Pananã, não venha. Procure outra equipe. Tem várias outras equipes em que você pode entrar, constar o seu nome lá e, sabe, não chegar junto. Agora, se você quer ter trabalho, e se você quer, de fato, investir em um determinado crescimento pessoal, tanto técnico quanto, né, pessoal, social, entra na Nautilus e entra correndo. Porque você, de fato, vai sair com uma certa bagagem. Então, a Nautilus, ela tem esse potencial transformador por ser uma equipe diferente. Eu comecei falando isso, a Nautilus é diferente. Eu vou terminar falando isso, a Nautilus é diferente. Então, entra na Nautilus. Talvez seja um diferente que não te agrade, talvez seja um diferente que não tem a ver com você. E tudo bem, porque o mundo tem muitas diferenças. Agora, se você se considera diferente, gosta de inventar, gosta de, sabe, bater cabeça e chegar no senso comum, buscar um objetivo comum, fazer algo crescer, fazer diferença, entra na Nautilus, é para você, se inscreve, vê como a equipe é, vê os nossos valores, vê ali o nosso deck cultural, né? E vem fazer parte. Eu garanto, assim, que você só vai se arrepender se você, de fato, não tiver o perfil da Nautilus, né? A gente também está preocupado sempre em trazer pessoas que estão alinhadas com os nossos valores. Então, se você não tiver esse perfil, talvez você se arrependa. E tudo bem, porque tem uma gama de outras equipes. Agora, a maioria das pessoas que entraram e ficaram e permaneceram são aquelas pessoas que entenderam o jeitinho Nautilus de ser. A gente tem um jeito de ser e eu me orgulho disso. E se você se identificar, você também vai passar a se orgulhar. Entra, tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer. Vai comer um tempo da sua graduação, sim, não tem como não comer, porque uma coisa, ela só é bem feita se ela tiver dedicação, se tiver amor investido ali, dedicação, tempo, né? Nada sai bem feito se você quiser fazer como segunda opção, como, talvez eu me dedique um pouquinho à equipe. Não. Você vai precisar se dedicar e é dali que vai surgir o crescimento da equipe e você vai ter orgulho disso. Você vai ter orgulho de quanto você fez a equipe crescer. Então, é isso. Se você tem esse perfil, vem para a equipe e vem rápido, vem correndo, porque a gente sempre precisa de bons membros. Cara, Matheus, muito obrigado. Você é um cara incrível, você tem experiências incríveis e muito obrigado mesmo por conversar aí comigo, com a gente da equipe. Você me ajudou pessoalmente com suas experiências aí e tenho certeza que esse vídeo aí... Nada, cara, que isso. Vai ajudar muita gente também pro futuro. É isso, Rodrigo. Eu que agradeço aí vocês terem me convidado. Você viu, né? Para falar da equipe aí eu tenho para falar os montes. Então é sempre bom poder ajudar aí de alguma forma e precisando aí de qualquer outra coisa, vocês podem me convidar que eu sempre vou tentar ajudar ao máximo aí. Legal, tamo junto, cara. Muito obrigado aí pelo papo. Espero que a gente converse mais ainda aí para frente. Valeu pela disponibilidade e é isso. Obrigado. Nada, cara. Um bom dia aí para você, bom trabalho aí para editar isso tudo aí. Para Cecília aí, um beijão para todo mundo também. Valeu, Matheus. Obrigado. Um abraço para Valeu. você. Tchau. Abraço.